no sol da manhã. Obrigado, Jesus, pelo dia que nasce. Obrigado, Jesus, pelo irmão que está do meu lado. Obrigado, obrigado, obrigado. Amém. Eu cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Amém, igreja? Amém. Quem está feliz com Jesus aqui nesta noite? Amém. Louvado seja Deus. É motivo de alegria, né? Nós estamos na casa do Senhor, regozijando, se alegrando na tua eterna e gloriosa presença, porque sem Ele nada, cada um de nós somos. Amém? É a tua presença, é a tua glória, é a tua unção que permanece dia após dia sobre as nossas vidas, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Irmãos, eu quero que os irmãos abrem comigo rapidamente, em nome de Jesus Cristo. Louvado seja o Deus de Israel. Amém? No livro de Marcos, louvado seja Deus, capítulo 10 da palavra do Senhor Jesus. Adecaia sou xaradecantanagai. E versículo 46 da palavra do Senhor Jesus. Se puderem colocar o fundo para mim, eu agradeço em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Marcos capítulo 10, verso 46 diz assim: Depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó com os seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava sentado junto ao caminho, mendigando, e ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E ouvindo-o, repreenderam diante para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que o chamassem, e o chamaram. E o cego, dizendo-lhes: tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhes: que queres que te faça? E logo o cego lhes disse: Mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhes disse: vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Bem, pode se assentar, glorificando e exaltando a Deus, em nome de Jesus Cristo. Irmãos, antes de eu ministrar a palavra do Senhor Jesus, que o Senhor colocou em meu coração, quero contar um breve testemunho que o Espírito de Deus está me incomodando. Há 15 anos atrás, eu era traficante, eu era viciado de droga, aqui no Campo dos Alemães, usava muita droga, traficava, e foi se passando o tempo, e eu cada vez mais me afundava no meio das trevas. Por quê? Porque aos 5 anos de idade, minha mãe levou eu num centro de candomblé, que ela acreditava que era guias, né? Porque eles são mentirosos, eles falam que são guias, falam que são protetores, mas são tudo mentira, é para enganar. E minha mãe me ofereceu aos 5 anos de idade, e ali eu cresci, conhecendo e achando que eles eram um protetor, ele era um ajudador, ele era um amigo, mas cada vez mais minha vida se afundava, cada vez mais minha vida ia para o fundo do poço. Chegou um dia que eu mesmo já estava cansado, era 3 horas da manhã, eu entrei dentro do meu quarto
e eu vi a Bíblia aberta, eu estava cheio de droga, e aí eu dobrei o meu joelho e li o Salmo 91, e falei assim: Deus, eu preciso de um socorro, eu estou à beira da morte, se o Senhor não me socorrer, eu vou morrer. E depois daquele dia, irmão, daquele dia se passa 3 dias depois, e esses 3 dias depois eu estou vendendo droga ali no campo dos alemães, e a polícia me pega e leva eu preso. Eu vou com 8 dias, eu estava dentro do Putim de São José dos Campos, eu queria arrumar uma corda para me matar, e aí um rapaz chegou até mim e perguntou: o que você quer? Eu falei: eu quero uma corda. E ele falou: rapaz, para com isso, rapaz, tem muita vida pela frente. Mas mesmo assim eu não dei muita ouvida para ele. Eu queria a corda de tudo quanto é maneira, para me poder acabar com a minha vida, que eu achava que aquele momento daquela prisão, eu acho que era o fim para mim. Eu achava que não tinha mais jeito. Eu achava que morrer era a solução. Era isso que o inimigo jogava na minha cabeça. E eu tinha um patuá. Patuá é um pacto, tá? Que foi feito com 2.000 demônios. Então esses 2.000 demônios me acompanhavam, me levavam aonde eu fosse, eles estavam fiados comigo. Eu falava com eles da mesma forma que eu falo com vocês. E nesse dia, irmão, um rapaz passou dentro da cela com uma sacola na mão e tinha uma Bíblia. E eu pedi para me ler aquela Bíblia. E ele tirou a Bíblia de dentro da sacola e me deu. E quando eu abri a Bíblia, caiu no Salmo 91. E novamente eu fiz aquela leitura até o final. E falei: Deus, eu conheci o diabo, sei quem ele é. Conheci o mundo do crime. Conheci as trevas que lá fora que eu vivia. Mas se o Senhor é Deus, daquela mulher da cocada que entrou dentro da favela e apontou o dedo na minha cara e falou que o Senhor tinha uma obra na minha vida, então me ajuda a sair dessa situação. Se o Senhor é Deus daquela velhinha que foi lá na biqueira da 24 no campo dos alemães e apontou o dedo na minha cara e falou que o Senhor tinha um projeto na minha vida, então me ajuda a sair dessa situação, que dentro desse cálice aonde eu me encontro, eu vou mostrar para o Senhor que eu não tenho vergonha do Senhor, e eu vou falar aquilo que o Senhor mandar falar. A partir daquela data, irmão, foi dia 10 do 10 de Caia Sou Xarai de Cantaragai de 2010, Jesus me libertou dentro do cálice de São José dos Campos. Nunca mais eu voltei a usar droga, nunca mais eu voltei a beber, nunca mais, porque o Senhor me libertou. Porque eu acreditei. E se puder aumentar só um pouquinho o microfone, pastor, por favor, que senão eu vou perder a voz aqui hoje. Naquele momento, irmão, preste bem atenção. Uma pessoa que 10 anos usou droga, quando lá dentro é luxo, ninguém dá nada para ninguém, tem muito valor. Eles viam me oferecer. Eu olhava para aquela situação, parecia que eu não podia, eu entendia, a minha cabeça entendia que eu estava proibido de tocar naquela situação. Eu já tinha nojo, eu já não tinha mais vontade, eu já não tinha mais prazer de tocar naquela situação. Decaia sou, xalai de cantragai. Por quê, irmão? Porque aonde o homem decaia sou, decai, discrimina, não dá nada, Jesus vai. Não importa onde eu e você se encontrava, mas Jesus nos resgatou. E nos tirou do lamaçal do pecado. Aonde a sociedade está discriminando, foi aonde Jesus visitou e me libertou. Foi aonde Jesus desceu e me tirou das drogas, da bebida, da prostituição, da macumbaria. Porque Ele é Senhor. Ele não coloca um obstáculo ao lugar.
Ele não quer saber, ele só quer saber de um coração aquebrantado, um coração arrependido, um coração que verdadeiramente está disposto a servi-lo, a adorá-lo em espírito e em verdade. Faz 15 anos que eu sirvo ao Senhor Jesus. Já tentaram me parar, já me perseguiram, tentaram me derrubar, já me caluniaram, tentaram degredir a minha imagem, mas não adianta, porque quando Deus tem um projeto, Ele faz acontecer. Decaia som, xarague, canta na gás. Somente olha para o consumador da vossa fé. Se você olhar para Ele, você vai prosseguir na terra. Enquanto eu e você estiver na terra, nós seremos como Paulo, seremos como Pedro, seremos como João, perseguido até a morte. Mas a morte não pode nos vencer. Por quê? Porque aquele que está em Cristo Jesus, a morte não tem domínio contra ele. Só a carne que vai voltar para o pó, que do pó ela veio e do pó voltará. Mas enquanto eu e você estiver afirmado na palavra, que é Cristo, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Mas quem é a verdade, pastor? Jesus é a verdade, e a verdade é Jesus. Então, se eu creio na palavra, eu creio em Jesus. Se eu obedeço a palavra, eu estou obedecendo Jesus. Por quê? Porque a palavra é o próprio Jesus, porque a palavra é a verdade. O engraçado é que sempre andava uma multidão ao lado de Jesus. Aonde Jesus ia, sempre a multidão o acompanhava. E porém um cego, um paralítico, um surdo, alguém que não poderia trabalhar na sociedade, era rejeitado por eles. Não era reconhecido. Era sempre esnobado. Você imagina um homem que ele não podia ver, porém ele também não podia sonhar. Ele só vivia do que davam para ele, para que ele pudesse comer, beber e se vestir. Enquanto muitos passavam ao lado dele e zombavam, muitos passavam perto dele, mas não chegavam do lado dele para estender a mão, somente jogavam uma moeda, conforme assim, come, coisa que você vai comer, coisa que você vai beber, toma aí. Você imagina como aquele homem se sentia? Por ele não poder ter uma família, sonhar, projetar. E muitas das vezes, irmão, a gente não entende, porque quem está enfiado nas trevas do mundo até quer, mas não consegue, não tem força. Sabe para quê? Para se levantar e ir buscar um refúgio. Eu não estou falando testemunho de alguém, eu estou falando algo de mim, que ao mesmo tempo que eu queria, eu não tinha força para sair daquela situação. E um dia chegou uma mulher humilde, com uma sacola de cocada, e parava perto de mim, eu cheio de coisas do mundo que eu não vou nem falar. E mesmo
mesmo assim era corajosa, mulher de fé, parou e olhou para mim e falou: a sua vida não vai acabar aqui. Se você der um passo, Jesus vai mudar a tua história, Jesus vai mudar a tua vida. Eu comecei a ouvir aquelas palavras. Preste bem atenção, irmãos. Não adianta só eu vir no altar, pregar a palavra de Deus, colocar um terno bonitinho, mas quando eu sair daquela porta para fora, eu não olhar para o meu próximo, eu não se preocupar com alguém, eu não ter a preocupação de levar Jesus. Eu preciso a divulgação. Preste bem atenção. A divulgação, eu divulgando Jesus, é que eu vou trazer mais alguém para a casa do Senhor. Jesus conta comigo e contigo. De vez de nós desprezar o vizinho, de vez de desprezar alguém, a gente temos que olhar com olhos de misericórdia, porque nós não sabemos a batalha que ele está enfrentando, a situação da vida que ele está passando. Nós não sabemos o quanto ele está sofrendo por dentro. Tinha dia que eu olhava para cima, aquela dor dentro da minha alma, não sabia o que fazer para sair daquela situação. Eu olhava para cima e falava assim: ó, Deus, eu sei que um dia o Senhor vai me parar, eu sei que um dia o Senhor vai me tirar dessa situação. Eu olhava aquela estrela cadente, passava assim, ó, eu estava dentro da favela, eu olhava para cima e começava a falar com Deus, porque a minha alma gritava, mas eu não tinha força, eu não tinha quem orasse por mim, quem intercedesse para que eu pudesse sair daquela situação. E muitas das vezes nós não conseguimos, irmão, divulgar o nosso próximo, a presença de Cristo. O que me sustentou foi eu ter ouvido a divulgação. Preste bem atenção. A divulgação, quando eu e você divulga, quando eu e você testemunha algo que Jesus fez, alguém vai parar para pensar, alguém vai parar para meditar, alguém vai parar para dizer: eu preciso buscar um refúgio, eu preciso. Tem mais. Eu falo que Deus manda, Deus fala, me ouvir eu vou falar. É dessa forma que eu prego. Tem hora que nós oramos por nós, oramos pelo filho, pela filha, pelo esposo, mas esquecemos do vizinho, esquecemos de um irmão que está do nosso lado, esquecemos. Tem hora que fazemos divisões, tem hora que não queremos ser parceiro, tem hora que falamos e depois não faz nada. Tem gente que fala: pastor, eu vou orar para o seu, só acredito se mandar áudio. Eu faço diferente, eu falo assim: eu vou orar por você, mas todo dia eu envio o áudio. Deus me ensinou isso em cima do altar, porque um dia eu morei 1 ano em cima do altar da igreja e ninguém sabia. Porém, durante 1 ano eu aprendi muito com o Senhor. Deus me ensinou, Deus me fez aprender que não pode somente ser de palavra, mas tem que ser verdadeiro. Quando eu intercedo por alguém, Deus já está me abençoando. Quando eu estendo a mão para alguém, eu estou dizendo para o reino, é tempo de trazer crescimento. Uma igreja reunida é uma bomba contra o inferno. Quando a igreja estava reunida em Atos dos Apóstolos, que ela orava, que ela buscava, a Bíblia diz que todos os dias eles apresentavam uma alma ao Senhor, todos os dias. Por quê? Porque diariamente
compromisso, tinha fidelidade com a obra. E nós precisamos se despertar nisso. Nós precisamos entender o propósito de Deus para a minha vida e para a tua vida. E ele era desprezado até o ponto de Jesus chegar. Sabe por que eu e você está aqui? Porque no meio da multidão Jesus passou. Justamente no local que eu e você estava. É engraçado que aonde eu estava não tinha ninguém para estender a mão, mas na hora que eu clamei, ele desceu lá e passou lá. Jesus estava dizendo para mim: diga para a minha igreja, não se esqueça de onde eu te tirei. Ele não tinha sonho, mas quando ele ouviu falar, ele acreditou que ia mudar. Por quê? Porque ele ouviu falar que Jesus curou um paralítico. Ele ouviu falar que Jesus curou uma pessoa que estava surda. Ele ouviu falar que Jesus curou uma pessoa que estava endemoniada. Ele ouviu falar de Caia Sou Shai de Cantaragai. Então ele também acreditou que se ele chegasse diante de Jesus, ele alcançaria o teu milagre, ele alcançaria a tua vitória. Rebede a Xanda na dessa de Caia Sou Shai de Cantaragai. Chacabado que anda na dessa de Caia. De Caia Sou Shai de Cantaragai. A nossa vitória está alicerçada em Cristo. A nossa vitória, nós só vamos encontrar em Cristo. Ele não se importou se a multidão estava grande. Ele começou a clamar quando ele ouviu. A multidão tentou parar ele, tentou impedir ele dele chegar diante de Jesus. E é assim que acontece na minha vida e na tua vida, porque a todo momento nós seremos afrontados, nós seremos perseguidos por multidões de problemas. Vão se levantar, vão tentar parar, vão tentar impedir, mas eu e você temos que entender que a nossa vitória não está no mundo, não está em objeto, não está em carro, não está em carro, não está em nada ligado neste mundo. A nossa vitória, a nossa alegria está ligada em Cristo, em Cristo, em Cristo. Ele que veio para libertar, para curar, para salvar. Glória a Jesus. E tentaram impedir, mas ele continuou calmo. A perseverança é que vai trazer uma mudança na minha vida e na tua vida. Pastor, mas eu estou buscando há tanto tempo e eu não sei por que está acontecendo isso com a minha casa. O meu filho está de um lado, meu marido foi para o outro. É peleja, é batalha de caia sou xarai de cantaragai. Porém, xarai de cantaragai a sorecai. Não olha para a esquerda e nem para a direita. Não deixa o teu problema dizer para você que ele é maior do que o teu Deus. Não deixa a tua dificuldade dizer para você que ele é maior do que Cristo. Não deixa de caia sorecai a tua aflição se colocar no lugar do Senhor. Xarai de cantaragai. Creia, porque a multidão vai ter que recuar. Porque ainda que a multidão tenta te impedir, Jesus vai continuar lá. Ainda que os teus problemas venham, Jesus vai te ajudar a passar.
muitas das vezes ainda estamos aflitos, mas Jesus vai nos ajudar a passar. Por quê? Porque ele não é como o homem que quando olha despreza, quando olha nega, quando olha não recebe. Ao contrário, enquanto ele gritava, a Bíblia diz que Jesus para, porque ouviu e não só o seu clamor, porque Jesus viu a tua fé. Jesus já conhecia o desprezo dele. Jesus já conhecia que ele era separado da sociedade, que ele não era bem-vindo. Pessoal, para você entender, se ele estivesse aqui hoje, se ele sentasse do nosso lado, quem estava do nosso lado se levantava e saía, porque ele não podia estar no mesmo lugar. Eles não aceitavam. Ele era mendigo, só podia pedir. Ele só podia levantar o copinho dele e dizer: dá uma esmola. Até Jesus chegar. Você lembra quando eu e você estava lá atrás? Quem nós era lá atrás? Se nós colocarmos um pouquinho e voltarmos a fita lá atrás e lembrarmos quem nós éramos e quem nós somos hoje. Mas nós só somos hoje, chegamos aqui hoje, porque foi até aqui que o Senhor tem nos sustentado. Se nós conseguimos chegar até aqui, foi por todas as trajetórias, problemas, dificuldades, Ele nos ajudou a passar. Quantas vezes a multidão tentou impedir eu e você? Quantas vezes a multidão, porque a multidão veio para impedir, a multidão ela é impedimento, mas Jesus é a liberdade, Jesus é a solução, Jesus é a mão estendida, Jesus que nos arranca do chão. Quantas vezes? Mas Ele não desistiu de mim, de você. Ele não deixou eu e você parar quando eu e você queria parar. Quantas vezes você falou assim: não tem jeito mais, não tem solução mais, eu não suporto mais, o que eu estou vivendo eu não aguento mais. Mas quando você tentava em querer parar, algo dentro de você se despertava, a presença dele descia e aumentava a sua fé, a presença dele descia e te abraçava, a presença dele descia e te socorria. É por isso que eu e você está aqui, porque muitas vezes queria parar, mas nós não paramos porque Ele nos sustentou perante a nossa trajetória. E nós devemos olhar para aqueles hoje que necessitam, como um dia eu e você necessitamos, como um dia eu e você precisamos, como um dia eu e você estava numa situação dolorosa e saímos daquela situação porque alguém intercedeu por nós, porque alguém levou Jesus até nós, porque alguém estendeu a mão para nos abençoar, porque alguém profetizou uma bênção na nossa vida. A multidão não queria que ele chegasse até Jesus, porque era desprezado. Mas Jesus veio para ensinar, Jesus veio mostrar para eles que Jesus não despreza ninguém, que Jesus não abandona ninguém, que Jesus não deixa ninguém.
na beira do caminho, pedindo socorro. Porque na hora que ele escuta aquele homem clamando, ele para no meio da multidão e olha para os seus discípulos. Para quem ele olha? Os discípulos. E fala: vai até. Foi falado aqui, foi ministrado aqui acerca de ir de encontro àqueles que estão perdidos. E ele estava onde? Na posição de perdido. Ele não enxergava, não tinha sonhos, era rejeitado pela sociedade. Porém, enquanto ele se sentia o menor, enquanto ele se sentia que não tinha jeito, enquanto alguém olhava para ele e desprezava, mas dentro dele tinha fé. Ele acreditava, que ele poderia ser mais alguém, que se chegasse diante de Jesus alcançaria um milagre. Foi como aconteceu comigo e contigo. Porque o que aconteceu comigo e contigo não foi normal, foi algo sobrenatural. Eu e você alcançamos o milagre. Mas por que, pastor, nós alcançamos o milagre? Porque nós alcançamos a presença de Jesus. Nós chamamos a presença de Jesus. Ele olhou para mim e para você. Se eu e você está aqui, porque nós alcançamos o milagre. Porque não somos merecedores, diz a Bíblia. Nós alcançamos pela graça. Nós não temos merecimento de nada. É a Bíblia que diz. É a palavra. Mas a graça, eu vou receber algo sem eu merecer. Por quê? Porque aquele que me amou incondicionalmente morreu por mim e por vocês. O sacrifício que era levado ao sacerdote, o carneiro que era levado ao sacerdote, que era matado e fazendo todo o ritual, acabou. Por quê? Porque aquele que veio como justiça de Deus se tornou a justiça na terra por mim e por você. O pecado que estava sobre a carne, a Bíblia diz que ele abriu. Ele condenou o pecado na carne. E por ele ter condenado o pecado na carne, o véu se abriu. Hoje eu e você temos acesso a Deus, porque Jesus morreu na cruz, no Calvário. Ele se tornou a justiça de Deus por mim e por você, sem nós merecer, porque é o que está na Bíblia. E aí, será como que nós se colocamos todos os dias perante a presença de Cristo? Será que nós temos representado ao reino dele conforme dentro daquilo que ele planejou para mim e para você? Será que nós temos dedicado a ele constantemente? Nós temos lido a palavra, ouvido a palavra sendo pregada, e será que nós temos colocado em prática um dia após o outro? Porque nós precisamos disso. Porque se nós não tivermos alicerçado, preste bem atenção, dentro da palavra, nós não conseguimos permanecer de pé. A palavra é alimento, a palavra é sustento. Por isso que quando Jesus estava no deserto, Satanás chegou diante dele e falou para ele: ó, transforma essa pedra em pão e come. Ele poderia falar assim: ó,
pedra se transforma em pão, ela ia se transformar na hora. Mas ele olhou para ele e deixou algo bem escrito, um ensinamento maravilhoso para mim e para você, dizendo que não é só de pão. Ele estava dizendo, ó, não é só do arroz, do feijão que eu e você vai viver, não é só daquele bifinho bem gostosinho, daquela coca geladinha, não é só disso que eu e você vai viver, sabe aquele bolo recheado, cheio de creminho por cima, não é só disso que o homem vai viver na terra, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus, porque a palavra é alimento. Quando eu como da palavra, eu me alimento de Jesus, eu me sustento de Jesus. Quando eu como da palavra, eu me edifico em Jesus. Jesus estava parado, olha o mistério. Ele mandou os seus discípulos chamar. Foi pregado para ele, ó, levanta, porque o mestre te chama. Foi anunciado o que para ele? Jesus, o alimento, a palavra, o sustento. Você quer ver um crente sustentado? É um crente alicerçado na palavra, porque a palavra conduz, a palavra dá direção, a palavra sustenta. Mas a palavra, sem a palavra, sabe por que eu estou de pé? Não é porque eu sou bom, não é porque eu sou melhor, porque eu aprendi na palavra. Desculpa, pastor, licença só um pouquinho, que eu preciso entregar o que Deus está mandando. Porque eu aprendi na palavra que eu não posso esperar em ninguém, não rejeito ninguém. Preste bem atenção, tá, irmãos? Respeito os meus pastores, respeito todo mundo de igual, mas não me alicerço em homem. Eu subo um monte sozinho, desço um monte sozinho, abro um jejum, oro, busco, oro no meio da madrugada, busco santidade ao Senhor. Por quê? Porque eu aprendi na palavra. Eu preciso de Jesus. Eu não quero voltar para aquela vida que eu vivia. Deus me livre, que era longe. Prefiro morrer com Jesus agora do que viver 1000 anos na terra sem Jesus. Se o Senhor me fizesse uma escolha hoje, você quer viver quantos anos você quiser na terra? Ou você quer ir embora comigo hoje? Eu falava para ele, ó, tu me diz, me leve. Não vou perder nada, só vou ganhar. Depois que eu aprendi que o tesouro maior é Ele, para mim Ele é o menor. Você está entendendo? Ele cai, eu sou porque Ele é fiel, eu estou de pé porque eu me alimento. Eu aprendi que eu preciso estar alicerçado em Cristo, em Jesus, no Senhor. Ele é o meu alvo, Ele é o ômega, o princípio, o meio, o fim. Ele é o meu Senhor. Sem Ele eu não sou nada, eu sou pó. Decaia, sou decai, se Ele falar assim, Deus, a partir de hoje você não prega mais, acabou. Se Ele falar, você não vai a lugar nenhum mais, acabou. Estou mentindo? Ele manda Ele. Ele é um alicerce. Foi isso que eu aprendi com Jesus. Sempre está alicerçado na tua santa palavra, porque a palavra que é o alimento para a minha vida, porque a palavra é o próprio Jesus. Preste bem atenção. Eu vou encerrar, porque as horas já se contam. Ele foi chamado e ele foi diante de Jesus. Quando ele chega diante de Jesus, você pode imaginar, vamos imaginar como ficou a cara da multidão. Mas os olhos de Jesus para ele eram olhos de amor. Era de alguém que estava vindo, estava perdido, não tinha solução, mas agora tinha encontrado. Jesus olhou para ele como seu próprio filho.
e disse: que tu queres que eu te faça? E ele disse: Jesus, eu quero ver. E ele disse: a tua fé te salvou. E quando ele abre o olho, o mais importante dessa palavra, quando ele abre o olho, a Bíblia não diz que ele vai embora, que ele deixa. A Bíblia diz que ele pega o caminho e segue Jesus, porque ele sabia que daquela fonte jorrava água viva. Ele sabia que daquela fonte tinha esperança. Ele sabia que daquela fonte tinha solução. Ele sabia que o maior milagre era a presença de Jesus. Aleluia, glórias a Deus pela palavra maravilhosa. Eu quero agradecer primeiro a Deus pela essa palavra de hoje, pela vida do pastor. E Jesus fala conosco, irmão. Ele pergunta para mim e para você nesta noite: o que queres que Ele faça para nós? Não deixe de chamar a atenção de Jesus. Grite, pare, faça com que Jesus olhe para nós, para vocês, para mim, para que o seu desejo seja atendido, irmãos. Mas não esqueça que tem que ser tudo para a honra e a glória dele. Muitas das vezes nós pedimos as coisas e não recebemos porque queremos para o nosso próprio deleite. Salomão pediu para Deus o quê? Sabedoria. Mas ele pediu sabedoria, não foi para ele, foi para conduzir aquele povo que o Senhor havia colocado na mão dele. Esse cego, aqui o cego de Jericó, ele queria ver para quê? Para glorificar o nome do Senhor. E o Senhor nos dá muito mais daquilo que nós pedimos. Ele pediu só para ver, o Senhor lhe concedeu a salvação. Então, nesta noite, neste culto nosso de final de ano, está vindo as festas aí, não esqueçam de convidar Jesus. Convide Jesus para a sua casa, para o meio da sua família. Porque se Jesus não estivesse lá naquele casamento, nas bodas de Caná, aquela família teria passado vergonha. Mas como Jesus estava lá, Ele transformou a água em vinho, porque Ele é Deus, e só Ele é que transforma as nossas vidas. Amém? Amém? Vamos nos colocar em pé, aleluia, glória a Deus, aleluia. Vamos agradecer ao Senhor, porque Ele é bom e a tua misericórdia dura para sempre. Senhor Deus Todo-Poderoso, nós te agradecemos, Senhor, por este culto, por esta palavra gloriosa, pela vida, pela salvação. Senhor, toma a direção, toma a frente, abençoa o teu povo, Senhor, supre as necessidades de cada um, Jesus, e toma a frente, a direção da nossa vida, em nome de Jesus. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. E o pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, é o poder e a glória para todos sempre. Amém. Amém, igreja. Eu vos saúdo com a paz de nosso Senhor Jesus. Amém. Vamos colocar as nossas mãos para a missão, para segurar, para receber as bênçãos estudantes do Senhor. Ainda estamos descansando aqui nesta noite, amém? O grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo esteja com toda a igreja todos. Digam amém. Se Deus é por nós, Quem será contra nós? tudo eu posso. E operando Deus, graças a Deus que nos deu a vitória pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? E no lugar que cada um está, nós vamos nos cumprimentar com a paz do Senhor Jesus. E o Senhor é nosso pastor. Olha, mais importante